Agora da área da educação, de 2019 a 2023, ou seja, antes e depois da pandemia, só 11 estados brasileiros conseguiram melhorar o desempenho de estudantes negros e pobres no ensino básico. O levantamento foi feito pelo Instituto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional e analisou notas de avaliação federal em português e matemática por raça e renda. São Paulo, a maior rede de educação do país, registrou piora no aprendizado de alunos considerados vulneráveis. Dos estados que apresentaram melhora no período, 6 deles estão no Nordeste, entre eles Pernambuco e Alagoas. Então, para falar sobre o tema, a gente faz conexão com o PhD em Educação e pesquisador do Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas, o Rafael Parente. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. É sempre um prazer participar aqui do seu programa. Prazer o nosso te receber, viu, Rafael? Até porque é um dado tão importante, na verdade, isso escancara como que a desigualdade social impacta no aprendizado e na educação como um todo. É isso, Kelly. É muito triste a gente ver que no Brasil de 2025, o bairro que a criança ou jovem mora, ou a cor da pele, né, ainda definem muito mais o futuro dela do que o talento, do que o potencial, do quanto ela se esforça, né? E enquanto a gente não encara isso de frente, com a seriedade que merece essa questão, que é estrutural, é histórica, vem de aí, séculos, né, da nossa história no Brasil, a gente vai continuar desperdiçando talentos e gerações, são milhões de crianças, né? E, como você disse, entre 2019 e 2023, só 11 estados de 27, incluindo São Paulo, piorou, né? Mas só 11 de 27 conseguiram melhorar aí o aprendizado de crianças pobres e crianças negras, né? E a gente sabe que a pandemia ajudou aí a piorar os resultados para todo mundo, mas não é honesto a gente culpar só a pandemia. O que aconteceu foi que a pandemia rasgou aí um véu dessas desigualdades que muita gente não queria ver. Mas se a gente for traduzir em números o que acontece ainda hoje, a gente sabe, por exemplo, que o analfabetismo entre crianças brancas é de 3%. Entre crianças pretas é de 10%. Entre crianças indígenas é 16%. Ou seja, é 5 vezes mais entre indígenas do que crianças brancas, né? E quando a gente olha também para o aprendizado, esse abismo continua crescendo. Então, no ensino fundamental, por exemplo, 31% dos estudantes pretos, pardos e indígenas atingem o esperado em português. Mas para as crianças brancas, crianças e jovens brancos, são 45%. Então aí existe uma diferença de 14 pontos percentuais que separam as crianças só por conta da cor da pele, né? E tem um dado que me deixa ainda mais alarmado, Kelly, que é o seguinte: na metade das escolas de maioria negra não tem biblioteca, não tem laboratório, não tem quadra, enquanto isso 70% das escolas bem equipadas são frequentadas por crianças e jovens brancos, né? E isso a gente sabe não é coincidência, é um apartheid educacional. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Mas, como você disse, tem luzes no fim do túnel. O Piauí, que está longe de ser um estado com mais dinheiro, pelo contrário, é um dos estados mais pobres da federação, melhorou em 9 pontos o desempenho de estudantes pretos e pobres em língua portuguesa. E as capitais Goiânia, Macapá, Aracaju conseguiram reduzir as desigualdades raciais e socioeconômicas ao mesmo tempo. Ou seja, Kelly, isso é uma prova fundamental de que quando existe vontade política e planejamento técnico sério, a mudança acontece. Pois é, então tem